Quando a escuridão cobriu Judá e a esperança parecia enterrada, uma rainha ousou destruir a promessa de Deus. Ela matou, ela usurpou, ela reinou com terror. Mas alguém escondeu o impossível. Seis anos, uma criança, um templo em silêncio. Quando o tempo chegou, o céu se levantou contra o trono do mal. A história que a sua igreja nunca contou. A guerra entre uma promessa divina e o plano do inferno. Atalia, o reinado mais sombrio da Bíblia. Assista agora e descubra como Deus esconde suas promessas onde ninguém pode tocar. O vento soprava frio sobre Jerusalém naquela manhã, como se a própria criação pressentisse o que estava por vir. O céu, encoberto por nuvens densas, lançava sombras sobre os altos muros do palácio, onde o silêncio já não era mais um sinal de paz, mas de algo sombrio, o eco de uma traição. O rei Acasias estava morto. Seu corpo, outrora vestido em púrpura real, agora jazia inerte, enquanto a corte afundava num luto silencioso. Mas não era o luto de um povo que chora seu líder. Era o terror de um povo que sabia que algo muito pior se aproximava. No meio daquele vazio de liderança, uma figura se erguia com a frieza de quem nunca vacila: Atalia, filha da perversa Jezabel, criada entre os palácios ensanguentados de Samaria e agora viúva de Jorão, rei de Judá. Ela caminhava pelos corredores do palácio como uma sombra, sem pressa, mas com um propósito implacável. Ninguém ousava enfrentá-la. Seu olhar era duro, o tom da sua voz era afiado como lâmina. E seu passado, marcado por sangue, idolatria e manipulação, agora se derramava sobre Judá como uma nuvem venenosa. A cidade sentia a pressão. Os sacerdotes se calavam. Os anciãos observavam de longe. Havia algo errado, muito errado no ar. A morte do rei era apenas o início. Não foi necessário muito tempo para que os corredores do palácio se tornassem labirintos de medo. O silêncio do templo contrastava com os cochichos de conspiração que ecoavam no trono. O povo esperava por um novo rei. Mas quem apareceu no trono foi ela. Atalia não reivindicou o poder. Ela o tomou. Sem hesitação, sem piedade. Era o início de um reinado de trevas. E como toda sombra, ela nasceu de algo ainda mais sombrio. A história de Atalia não começa aqui. Para entender o veneno, é preciso conhecer a raiz. Muito antes do silêncio no templo, antes mesmo dos corredores do palácio de Judá se encherem de sangue, o mal já estava a caminho. Não em forma de espada ou exército, mas em forma de aliança. Atalia era filha de Acabe, rei de Israel, e de Jezabel, princesa fenícia de Tiro. Uma união política que, na aparência, visava fortalecer reinos. Mas por trás dos votos e cerimônias, escondia-se um pacto com a idolatria. Jezabel não era apenas uma rainha, era uma sacerdotisa da corrupção espiritual. Seu nome ainda hoje é sinônimo de engano e perversidade. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 4, lemos que ela matava os profetas do Senhor, enquanto erguia altares a Baal. Foi ela quem transformou o trono de Israel num altar profano, e sua filha Atalia aprendeu com a melhor.
Quando Atalia foi dada em casamento a Jorão, rei de Judá, o povo pensou estar vendo uma ponte entre os dois reinos. Mas o que entrou em Judá naquele dia não foi apenas uma princesa, foi o espírito da idolatria. E com ela veio a decadência. Segundo Reis capítulo 8, versículo 18, afirma que Jorão andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Já segundo Crônicas, capítulo 22, versículo 3, vai mais fundo. Acasias, filho de Atalia, também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira para proceder impiamente. A influência de Atalia era como veneno nas raízes. O que parecia uma aliança política se revelou um plano de infiltração espiritual. E o templo, que deveria ser o coração de Judá, começou a pulsar mais fraco. Durante escavações em Samaria, arqueólogos encontraram vestígios de altares pagãos e inscrições dedicadas a Aserá e Baal. Indícios que confirmam o ambiente de idolatria promovido pela dinastia de Acabe e Jezabel. Esses registros, analisados por estudiosos como William F. Albright e Kathleen Kenyon, lançam luz sobre a real influência religiosa que se estendia até Judá. Atalia cresceu nesse contexto. Ela respirou idolatria. Seu sangue carregava o desprezo pela aliança com o Deus de Israel. E quando chegou ao trono de Judá, não veio para servir, veio para tomar. A corrupção não chegou com um exército. Chegou com um vestido real. Sentou-se à mesa, casou-se com o rei e esperou. Porque o mal, quando é esperto, não ataca. Ele se infiltra. Você está acompanhando essa história? Está sentindo o peso da escuridão que se abateu sobre Judá? Então digite um amém nos comentários e se inscreva agora mesmo, porque nos próximos capítulos, o que Atalia faz vai te deixar em silêncio. O silêncio do palácio foi rompido não pelo choro dos enlutados, mas pelo som das portas sendo trancadas. Acasias estava morto, mas ainda havia filhos, irmãos, sobrinhos. A linhagem de Davi, viva por pouco tempo. Atalia não chorou, ela planejou. Ela sabia que para tomar o trono não bastava sentar-se nele, era preciso eliminar toda possibilidade de sucessão. E então começou a caçada. Uma a uma, as crianças reais foram arrancadas de seus quartos. Os príncipes, ainda pequenos, inocentes, foram silenciados antes mesmo de aprender a governar. Segundo Reis capítulo 11, versículos 1 e 2, descreve o horror com precisão. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Cada quarto esvaziado era uma nova pedra sobre o túmulo da esperança. Guardas recebiam ordens diretas. E não havia lugar seguro. As amas choravam escondidas. As criadas fechavam os olhos. E o povo silenciava. Ninguém ousava enfrentar Atalia. Sua presença no trono parecia errada. Mas quem diria isso em voz alta? A memória da influência de Jezabel ainda ecoava, como se o terror materno estivesse vivo naquela filha sedenta de poder. O palácio, que antes abrigava a linhagem de Davi, transformou-se num campo de extermínio. A estratégia de Atalia era clara. Se nenhum herdeiro sobreviver, ninguém poderá reclamar o trono. E aos olhos humanos, ela conseguiu. O historiador judeu Flávio Joséfo, em suas Antiguidades Judaicas, menciona que o povo temia Atalia profundamente, pois além da crueldade, ela mantinha alianças com líderes influentes que garantiam sua permanência. Joséfo também destaca a paralisia espiritual do povo durante seu reinado. Ninguém agia, ninguém falava. Era como se a fé tivesse sido enterrada junto com os filhos do rei. Mas havia um detalhe que Atalia não percebeu. Enquanto as portas do palácio se fechavam com sangue, uma porta no templo foi aberta em silêncio. Uma mulher corajosa, Jeoseba, irmã do rei Acasias, movida pela fé e pela coragem, escondeu o pequeno Joás, filho do rei morto.
Segundo Reis 11, versículo 2, nos revela esse sopro de esperança. Porém, Jeoseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei que foram mortos, e o pôs com sua ama na câmara dos leitos, e o esconderam de Atalia, de maneira que não foi morto. Enquanto Atalia acreditava ter vencido, o verdadeiro herdeiro era guardado no templo. Lá, longe dos olhos da rainha, um menino sobrevivia. Durante 6 anos, Atalia governou Judá com mão de ferro. Instituiu cultos pagãos, calou os sacerdotes fiéis, subjugou o povo pela intimidação. Reinava não pelo direito, mas pelo medo. E mesmo assim, Deus calou, não por impotência, mas por estratégia, porque o templo ainda guardava vida. A promessa ainda respirava. Atalia era astuta, era implacável, mas havia algo que ela nunca conseguiria matar. O que foi plantado por Deus. E é aí que começa a resistência. Fique até o fim, porque o que está escondido no templo vai provocar uma reviravolta que vai te surpreender. Enquanto o palácio respirava idolatria, o templo guardava um segredo. Não era apenas um bebê escondido entre cortinas e colunas. Era a promessa de Deus, viva, ainda que em silêncio. Jeoseba, filha do rei Jorão, sabia o risco que corria. Irmã de Acasias, ela conhecia o coração sombrio de Atalia. Mas ao ver os guardas indo de câmara em câmara, executando crianças inocentes, ela não hesitou. Escondeu Joás, protegeu-o com a própria vida. Não o fez sozinha. Ao seu lado estava Joiada, o sumo sacerdote. Um homem de fé firme, olhos atentos e coração inabalável. Eles não tinham exército, não tinham coroa, tinham apenas o templo e a promessa. Durante 6 anos, o templo deixou de ser apenas casa de sacrifícios, tornou-se um refúgio. Cada canto, cada véu, cada instrumento passou a testemunhar o crescimento silencioso do menino. Joás corria pelos pátios internos, aprendia os salmos com os levitas e ouvia de Joiada histórias sobre o seu avô, o rei Josafá, um homem justo diante de Deus. Enquanto isso, no palácio, Atalia celebrava sua vitória. Reinava com a convicção de que havia destruído a descendência de Davi. Mas o verdadeiro trono, aquele sustentado pela aliança, não se assenta sobre ouro, mas sobre obediência. A fé de Joiada não era passiva. Ele não se limitava a esperar. Ele se preparava. Em segredo, reunia os sacerdotes mais fiéis. Formava um círculo de resistência. Treinava o povo de Deus nas Escrituras e fortalecia corações com esperança. O templo, que para muitos parecia em ruínas espirituais, era na verdade o último reduto da fidelidade. O contraste era gritante. No palácio, festas regadas a cultos pagãos. No templo, orações sussurradas sob o risco da morte. Lá fora, os postes ídolos de Azerá se multiplicavam. Aqui dentro, a Torá era ensinada a um menino escondido. Não se ouvia mais o som das trombetas cerimoniais, mas o sussurro da fé ainda ecoava. O trono podia estar manchado de sangue, mas a promessa estava viva no coração de um menino e de um velho sacerdote. Enquanto Atalia celebrava a idolatria, Deus moldava a resistência. Enquanto o povo se curvava com medo, um menino aprendia a se levantar em fé. O templo, que já abrigara a glória de Deus nos dias de Salomão, agora escondia o último fio da linhagem real. E era suficiente, porque o Senhor não precisa de multidões para agir. Ele precisa de um coração fiel, um esconderijo seguro, uma mulher corajosa, um sacerdote temente. E assim, por 6 anos, Deus guardou Judá, através da fé dos ocultos. Enquanto Atalia reinava entre colunas de pedra, o futuro rei crescia entre colunas de oração. E em breve, muito em breve, a chama que ardia em segredo no templo se transformaria em fogo diante do povo. 6 anos se passaram.
E no coração silencioso do templo, uma criança crescia. Não havia coroa sobre sua cabeça, nem cetro em suas mãos. Mas havia algo muito maior, o sopro da promessa de Deus. Joás era apenas um menino, mas sobre seus ombros repousava o peso de uma linhagem. Cada passo que dava entre os corredores sagrados era acompanhado de orações murmuradas por levitas e olhares atentos de Joiada. Na infância, ele não conheceu o luxo do palácio. Sua cama era simples. Seu alimento era frugal, mas sua alma era alimentada pela fé. Em vez de aprender sobre política, ele ouvia sobre Davi, seu antepassado. Em vez de ídolos esculpidos, ele contemplava o altar. Salmos capítulo 27, versículo 5 diz: Pois no dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me ocultará, elevar-me-á sobre uma rocha. Essa palavra não era apenas profética, era viva. Joás era a encarnação desse versículo. O templo tornou-se seu esconderijo, e ali o Senhor o sustentava. Enquanto Atalia reinava, o povo se esquecia. A idolatria crescia como erva daninha, mas o templo, ainda que em silêncio, resistia. E dentro dele, um pequeno coração batia com força. Segundo Reis, capítulo 11, versículo 3, diz que Joás ficou escondido com ela no templo do Senhor por 6 anos, enquanto Atalia reinava sobre a terra. 6 anos. Um número que parece pequeno, mas para quem vive às escondidas, é uma vida. Durante esse tempo, Joiada não apenas protegeu Joás, ele o formou. Contou-lhe sobre a promessa feita a Davi, explicou a importância da obediência à lei, mostrou-lhe o valor da justiça. E o menino escutava, não com ouvidos de criança, mas com o coração de quem sabia que, cedo ou tarde, algo grandioso aconteceria. Enquanto isso, o povo, lá fora, vivia sem saber. A maioria pensava que a linhagem de Davi havia sido exterminada, que o trono agora pertencia a Atalia. Mas Deus não esquece suas promessas. A esperança estava viva, não num exército, não em protestos, mas num menino. E quando o tempo chegasse, esse menino, criado em segredo, moldado pela fé e fortalecido pelo templo, se ergueria. E o trono voltaria às mãos daquele que foi ungido, não pela força humana, mas pela vontade de Deus. Fique até o fim, porque a revelação está mais perto do que você imagina. Na calada da madrugada, quando as ruas de Jerusalém dormiam sob o manto da opressão, um sussurro correu entre as colunas do templo. É chegada a hora! Joiada sabia que não podia esperar mais. O menino agora tinha 7 anos. E com ele, o espírito da aliança batia mais forte do que nunca. Não havia mais espaço para silêncio. Era tempo de agir. O velho sacerdote moveu-se com precisão. Convocou os levitas fiéis, os capitães da guarda e os líderes tribais que ainda criam na promessa. Homens cansados de ver o nome de Davi esquecido. Eles se reuniram em segredo dentro do templo. Ali, sob as lâmpadas do candelabro e o som das escrituras sendo lidas em voz baixa, decidiram: Joás seria revelado ao povo. Segundo Reis, capítulo 11, versículos 12 ao 16, descreve o momento com solenidade. Então Joiada trouxe o filho do rei, pôs-lhe a coroa e o testemunho, e o fizeram rei, ungindo-o, bateram palmas e disseram: Viva o rei! O templo explodiu em som. Trombetas tocaram como há anos não se ouvia. O povo, confuso, correu até os átrios. E ali, no meio da multidão, estava o menino, Joás, o herdeiro escondido. De pé, com a coroa sobre a cabeça, sustentando nas mãos o livro da lei, e com o óleo da unção escorrendo sobre suas têmporas. Os soldados formaram fileiras ao redor. Os levitas ergueram os braços. O povo caiu de joelhos. Era como se o tempo voltasse atrás. Como se o Senhor dissesse: minha promessa nunca foi quebrada. No palácio, Atalia ouviu o barulho. Correu para o templo.
Quando viu o menino em pé, cercado pela multidão, ela gritou: traição! Traição! A mulher que tramou contra todos agora acusava o povo de rebelião. Mas não era traição, era justiça. Joiada ordenou que ela fosse levada para fora do templo. Não a executaram ali, por respeito ao lugar sagrado. Ela foi conduzida até a porta dos cavalos. E ali, onde tramara mortes e destruição, encontrou o fim. A história, nesse ponto, muda de tom. A espada não venceu porque era mais afiada. O templo não triunfou porque era maior. A vitória veio porque a promessa de Deus nunca é quebrada. Atalia caiu, e com ela, toda uma estrutura de idolatria e medo. O povo, agora com os olhos abertos, voltou-se ao templo. Reataram a aliança, romperam os altares de Baal, expulsaram os falsos sacerdotes, e pela primeira vez em muitos anos, Jerusalém respirava esperança. Flávio Joséfo comenta que este momento foi um divisor de águas, não apenas pela troca de liderança, mas porque representou um retorno radical à fé original. O povo havia sido acordado. O nome de Davi, que parecia enterrado, agora era proclamado. O menino escondido agora era rei. E o templo, que por tanto tempo fora abrigo de medo, tornava-se o palco da redenção. A vitória não veio com multidões. Ela foi gestada em silêncio, no coração de um sacerdote, na coragem de uma mulher, na vida de uma criança. Porque quando Deus decide agir, Ele não precisa de circunstâncias favoráveis. Ele precisa de corações disponíveis. E o que está por vir vai trazer mais do que vitória. Vai trazer restauração. Fique até o fim, porque a próxima cena carrega uma verdade que vai te surpreender. O eco dos gritos de Atalia silenciou nas pedras do palácio. O som de sua queda foi rapidamente substituído por outro, o som da restauração. Trombetas soavam no templo. Cânticos ecoavam pelas ruas. Pela primeira vez em muitos anos, Jerusalém sentia algo que há muito havia esquecido: paz verdadeira. Joás, com apenas 7 anos, foi coroado diante do povo. O menino que crescera escondido agora reinava à vista de todos. Não havia dúvidas de que Deus estava com ele. A multidão se reunia em volta, não apenas para ver um novo rei, mas para testemunhar o retorno da esperança. Segundo Reis, capítulo 11, versículos 18 a 20, nos mostra: todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derrubou. Mataram Matã, sacerdote de Baal, diante dos altares. E Joiada estabeleceu os guardas na casa do Senhor. E todo o povo da terra se alegrou. E a cidade ficou tranquila. A cidade ficou tranquila. Mas era mais do que a ausência de conflito. Era como se uma cortina de trevas tivesse sido retirada. O templo voltou a ser o centro espiritual da nação. O culto verdadeiro foi restaurado. Os sacerdotes fiéis reassumiram suas funções. O nome de Deus era novamente reverenciado em Judá. Joás não estava sozinho. Joiada, o sumo sacerdote que o havia criado, permaneceu ao seu lado como mentor. Era ele quem guiava o jovem rei pelos caminhos da justiça. Uma aliança foi firmada entre o Senhor, o rei e o povo. E juntos prometeram ser novamente o povo de Deus. O palácio, antes tomado por idolatria, foi purificado. O trono, manchado por sangue, agora era símbolo da fidelidade divina. O povo se encheu de júbilo, não apenas por um novo rei, mas porque o nome de Davi ainda permanecia. A promessa não havia sido quebrada, apenas escondida até o tempo certo. Não houve exércitos estrangeiros, nem grandes feitos militares, mas a vitória foi profunda, porque alcançou o coração da nação. Foi uma vitória feita de obediência, coragem e fé. Jerusalém se encheu de luz. As mães voltaram a cantar. As crianças brincavam nas praças. E nos lábios dos anciãos, o nome de Deus era entoado com gratidão. A vitória não veio com alarde, mas seu impacto foi eterno.
Porque quando o Senhor restaura, Ele não apenas muda circunstâncias, Ele muda destinos. E assim, o menino que foi escondido no templo tornou-se o rei que restaurou Judá. A cidade ficou tranquila, porque a promessa resistiu. Deus não esquece. Essa é a verdade que ecoa por trás de cada detalhe da história de Joás. O que começou com sangue e silêncio, terminou com vitória e adoração. Mas essa não é apenas uma história sobre realeza. É uma história sobre promessa, sobre fidelidade. Atalia parecia invencível. Ela ocupou o trono. Ela calou vozes. Ela destruiu vidas. Mas nunca conseguiu tocar naquilo que Deus sela, porque aquilo que Deus estabelece, homem nenhum pode anular. Nos momentos em que tudo parece perdido, quando o caos domina, quando o mal triunfa, quando a fé parece abafada, ainda há um templo, ainda há um lugar onde Deus esconde sua promessa. A história de Jeoseba e Joiada nos mostra que, muitas vezes, os heróis que sustentam o futuro não estão no centro do palco. Eles estão nos bastidores, ajoelhados em oração, protegendo o que é sagrado. Eles não tinham coroa, nem exército, mas tinham o temor do Senhor. E isso foi o suficiente para sustentar a linhagem de Davi. Joás cresceu, foi coroado e Judá teve paz. Mas a maior glória não foi a retomada do trono. Foi a prova de que Deus é imutável. A fidelidade de Deus não depende da estabilidade do mundo. Ela não oscila com a política, nem se curva diante do medo. Ela resiste, ela protege, ela se cumpre. Se hoje você sente que tudo foi tomado, se o que era promessa parece escondido, esquecido, morto, olhe para o templo, porque o templo, mesmo em silêncio, guarda promessas. Mesmo quando os olhos não veem, mesmo quando os ouvidos não ouvem, Deus está preparando o tempo certo. E no momento exato, aquilo que estava escondido será revelado. Joás foi um menino, mas também foi símbolo. Símbolo de que Deus não precisa de multidões para cumprir sua vontade. Ele precisa de corações disponíveis. E se você ainda carrega promessas que parecem distantes, lembre-se, o trono pode estar vazio, a cidade pode estar em silêncio. Mas se a aliança de Deus permanece, o futuro ainda está garantido. Já se inscreveu? Se ainda não, essa é a hora. Clique em inscrever-se, deixe o seu like e comente aqui embaixo. O templo ainda guarda promessas. Wait, undo love we found for me.